Como nós já sabemos, os vírus podem ser de DNA ou vírus de RNA. Os vírus de DNA, eles são também chamados de adenovírus, né? Que vai lembrar DNA, tá? Bom, nessa primeira imagem que você está vendo aqui, ó, tá bem claro. Se ele é um vírus de DNA, ele não vai ter muito, digamos assim, muita dificuldade de trabalhar. Você já viu, né, em outros anos, em outras aulas, que o DNA ele é a base da vida. Ele que codifica as proteínas, ele vai codificar praticamente tudo, dizer a célula quem ela é, o que ela deve produzir, o que ela deve fazer. Então, um vírus de DNA, olha, quando o ácido nucleico é o DNA, o processo de transcrição e tradução, ele é tradicional, ok? É o caso do adenovírus e dos vírus de varíola, o da herpes, o da hepatite, ok? Beleza, então vamos lá com calma. É um vírus de DNA? Beleza. O DNA, vamos representar aqui com esse livro, tá? Sempre é bom ter um livro à mão. Eu sempre falo para você, o DNA ele é um material genético da célula, é como se ele fosse um manual daquele ser vivo. Ele diz tudo sobre o ser vivo, como se organizar, como são suas células, como montar suas estruturas, está tudo aqui. Certo? O DNA ele é completo. O RNA, como você sabe, ele nada mais é, olha, do que uma cópia. Olha um pretexto teu aqui, ó. Ele é uma cópia de um lado da molécula de DNA. Então, o RNA não é completo. Tá? Ele é apenas uma cópia de um lado da molécula de DNA. Beleza. Esse processo onde o DNA serve de modelo para a formação de uma molécula de RNA é chamado de transcrição, que é a primeira palavra que está aqui. Olha. O processo de transcrição e tradução é o tradicional. Então, quando o vírus é de DNA, o DNA do vírus se liga ao DNA da célula e agora ele vai fazer a transcrição normalmente, porque a célula vai agir como se aquele material do vírus fosse da célula mesmo. Certo? Ocorrerá a transcrição. Essa transcrição vai gerar uma molécula de RNA viral, um RNA mensageiro do vírus, que vai para o citoplasma, né, encontrar lá os ribossomos e dar origem ao quê? Dar origem às proteínas virais, num processo chamado tradução. Tá ok? Então, os vírus de DNA, eles vão direto ao assunto. Eles vão fazer o mecanismo normal. O DNA serve de modelo para uma molécula de RNA num processo chamado transcrição. Esse RNA será lido pelo ribossomo num processo chamado tradução, ocorrendo assim, ó, a montagem, a fabricação, a síntese proteica. Ok? Tudo muito simples, muito tranquilo. Vamos ver agora os vírus de RNA. Ok? O vírus de RNA também podem ser chamados, em alguns vão ser chamados de retrovírus. Nós vamos ter dois mecanismos para os vírus de RNA. Bom, primeiro mecanismo. O RNA é transcrito em várias outras moléculas de RNA, que passarão a atuar sobre a síntese proteica. É o caso dos vírus da gripe, da raiva, da encefalite e da poliomielite. Beleza, vamos traduzir isso. Ótimo. O vírus agora em questão, que invadiu a célula, ele não trouxe um pedaço de DNA, ele trouxe um fragmento de RNA. Ele não tem como se ligar ao DNA da célula. Não esse tipo aqui, calma. Temos dois tipos, já vai ver, estão vendo primeiro. Se veio um fragmento, se era um vírus de RNA, tá? O que ele vai fazer? Ao entrar na célula, esse RNA, olha, vai ser transcrito, vai ser lido. Como você sabe, o RNA mensageiro, ele sofre uma transcrição, ele é lido pelo ribossomo, né, chamando os RNAs transportadores. Então, esse RNA pode entrar na célula e ser transcrito naturalmente, certo? Formando outros RNAs, no caso, o RNA transportador, que vai dar origem ao processo normal. Só que aí você só tem essa molécula de RNA. Tudo bem? Beleza. Então, quando é um vírus de RNA, o RNA pode ser transcrito diretamente, né, pelo ribossomo, no caso, e dá continuidade à síntese proteica. Esse é o primeiro tipo de vírus, de situação do vírus de RNA. Porém, é uma segunda situação bem curiosa, que a gente vai ver agora, para o vírus de RNA também. Olha primeiro lá embaixo, antes da gente ler o texto, eu quero que você olhe lá para baixo. RNA dá origem a DNA, já é estranho, né? Porque nós sabemos que quem dá origem a quem é o DNA que serve de modelo para o RNA. Só que aqui ele está dizendo que o RNA vai dar origem a uma molécula de DNA, que vai dar origem a uma molécula de RNA, que finalmente vai desencadear a síntese proteica.
calma, relaxa. O mecanismo ele não é, digamos, difícil de entender. Vamos lá, com calma. Vamos primeiro ler o texto e eu vou te explicar bonitinho. O RNA viral é inicialmente transcrito em DNA. O RNA vai dar origem a DNA. Estranho, né? Porque sempre é o DNA que vai ser modelo. Só que nesse caso vai ter uma gambiarra do vírus de RNA. A gente já vai ver mais adiante. Aliás, vamos ver agora, né? Olha aí, ó. Por meio de uma enzima chamada transcriptase reversa. Saca o nome, pega o nome dessa enzima. Transcriptase, não lembra transcrição? Transcriptase reversa. Reversa, reverter. Reverter a transcrição. Olha rapidinho essa outra imagem aqui, que acho que é mais familiar para você. Vamos com calma aqui, acompanha o cursor do mouse aqui a partir do lado esquerdo. A molécula de DNA, o DNA, a base da vida, todas as informações da célula, material genético completo, duas fitas entrelaçadas, ligadas entre si por pontes de hidrogênio. Beleza. A molécula de DNA serve de modelo para a molécula de RNA, bem aqui no meio, em um evento chamado transcrição. Esse é o caminho normal. DNA se abre, serve de modelo, forma o RNA sofre uma tradução, ele é lido, e há a formação de proteínas, ok? Porém, alguns vírus de RNA, olha aqui para o meio, eles conseguem meio que burlar esse sentido natural do processo. O normal é o DNA servir de modelo para o RNA. Só que graças à ação dessa enzima, olha o nome dela, transcriptase reversa, transcrição, reverter a transcrição. Se a transcrição ocorre, DNA servir de modelo para RNA, o reverso, o contrário, RNA servir de modelo para o DNA. Você está entendendo? Então, graças a essa enzima transcriptase reversa, os vírus de RNA do tipo retrovírus, eles podem até entrar como RNA, mas lá dentro da célula eles vão conseguir codificar uma molécula de DNA. E a partir do momento que eu formo uma molécula de DNA, eu posso me ligar ao DNA da célula. Me ligando ao DNA da célula, ela reconhece esse DNA viral agora como o DNA dela, e ela vai seguir o ciclo normal, o DNA formar RNA, certo? Vai começar a produzir mais moléculas de RNA viral. Tudo bem? Foi uma gambiarra, um jeitinho que o RNA viral do retrovírus, no caso o vírus de RNA, fez para poder se ligar ao DNA. O RNA diretamente não ia conseguir se ligar ao DNA. Ele precisou ser convertido, né, a DNA. Agora sim, ele está ligado ao material genético da célula e ele pode originar várias cópias de RNA. Ele pode codificar por transcrição normal várias moléculas de RNA que vão dar origem a várias proteínas proteicas, várias proteínas virais, perdão, etc. Então vamos voltar lá para o nosso texto com calma. O RNA é inicialmente transcrito em DNA, aquele RNA que entrou do vírus, agora ele é convertido a DNA. Por meio da enzima, não, por favor, não esqueça esse nome, transcriptase reversa. Esta enzima encontra-se inativa no vírus, ou seja, quando o vírus não atacou a célula ainda, ela está de boa, ela quieta. Mas assim que penetra na célula hospedeira, torna-se ativa, né? Ela acorda, digamos assim. As moléculas de DNA recém-formadas, ou seja, aquelas moléculas que foram formadas a partir do RNA do vírus, olha o que acontece, que a gente já viu, incorporam-se ao DNA da célula e podem ser transcritas em moléculas de RNA normalmente agora, certo? Que passarão a atuar sobre a síntese proteica. Esses são, como nós já comentamos, os retrovírus. Então, deixa eu tentar fazer parecer mais fácil para ti. Tu já viu que quem comanda tudo, diz para a célula que ela deve ser, você já viu que é o DNA. O DNA tem duas fitas, ligado em si ao ponto de hidrogênio, etc. Beleza. Se o vírus, bora imaginar o vírus da HIV, que é o mais famoso nesses exemplos de retrovírus. O vírus de HIV, ele é um vírus de RNA, ele é um retrovírus. Então, ele lança o RNA para dentro da célula. Esse RNA não consegue se ligar ao DNA, são incompatíveis. Então, o que ele faz? Graças a uma gambiarrazinha que ele traz junto, que eu vou chamar de, vamos usar, deixa eu ver aqui, vou utilizar essa esponjazinha aqui bonitinha, ela vai representar a transcriptase reversa. Dentro do vírus, a transcriptase reversa está inativa, como nós já vimos. Mas a partir do momento que ela entrou na célula, que ela foi inoculada pela célula, o que acontece? Ela se torna ativa. Ela vai ler o RNA viral e a partir dessa leitura do RNA viral, ela vai produzir uma sequência de DNA,
tá? A partir do RNA, ela produz um fragmento, uma sequência de DNA. Uma sequência de DNA que vai ser completada, né? Vai ser dupla, a gente vai ver mais adiante o processo. Afinal, o DNA é formado por dois filamentos, né? Duas fitas. E agora, aquele DNA, olha, ele pode, tranquilo, se ligar ao DNA da célula. Beleza? E a célula não vai perceber nada. Tá? Ciclo lítico-lisogênico. Pensa aí, rápido. Muito bom. Ciclo lisogênico. Estou incorporando o DNA do vírus ao DNA da célula. E agora que a célula acha que esse DNA viral é dela, ela vai fazer, ó, várias cópias de RNA a partir desse modelo do DNA que é viral, no caso. Ok? Então, por isso que a gente diz que o RNA, como você pode ver no esquema aí abaixo, ó, o RNA vai codificar um DNA, esse DNA vai passar a codificar RNAs. Beleza? Alguma dúvida? Tá meio confuso. Vamos tentar ver de novo. Não esqueça, tá aqui a nossa imagem. O DNA, o sentido normal, o DNA serve de modelo para o RNA, num processo chamado transcrição. O RNA sofre tradução montando as proteínas. Excelente. No caso do retrovírus, o vírus ele é um vírus de RNA. Então, ele precisa dar um jeitinho para esse RNA poder se ligar ao DNA da célula. A única forma do RNA poder fazer isso é se convertendo no DNA. Quem vai fazer isso? A nossa amiga transcriptase reversa, né? Uma enzima que o vírus do RNA traz, é dele, está com ele, chegou com ele lá naquela invasão, digamos assim. Se ela, transcriptase reversa, desfaz a transcrição, ela vai fazer o contrário. Uma molécula de RNA servirá de modelo para uma molécula de DNA que poderá se ligar ao DNA da célula. Ciclo lisogênico. E uma vez ligado ao DNA da célula, agora segue o caminho normal. Vida que segue, né? Vai continuar a transcrição normal da célula, vai continuar trabalhando, produzindo RNA, só que agora é RNA do próprio vírus. São várias cópias, ao invés de ter só um fragmento, ele vai ter vários. Ok? Que vão seguir a tradução normal e formar novas células. A melhor maneira digamos, de tentar entender como é que funciona um retrovírus, os exemplos mais utilizados são os dos vírus são a questão do vírus do HIV. Certo? O HIV, como nós comentamos agora, ele é um vírus de RNA, ele é um retrovírus. E é um exemplo mais, digamos assim, fácil de se trabalhar. Esse esquema que você está vendo aqui na sua tela, ele é muito utilizado em vários livros de biologia, certo? Você tem aqui, olha, essa fina linha amarela delimitada por, digamos, pontos negros, representa a membrana plasmática da célula, a membrana que envolve e protege a célula. Então, aqui abaixo você tem o meio intracelular, a parte de dentro da célula. Olha aqui, olha, membrana nuclear, já sei que isso é uma célula eucariótica. E aqui abaixo, dois filamentos ligados entre si, entrelaçados, né, helicoidais. Estamos diante do DNA da célula. Lá do lado de fora você vai ter o vírus do HIV. E de cara você está percebendo que ele é um vírus envelopado. Tá, olha aqui a membrana envolvendo ele. Aqui o capsídeo aqui dentro, né, material genético, no capsídeo. E esse vírus de HIV, o que é interessante dele é que ele já traz a transcriptase reversa dentro dele. Ou seja, ele já vem trazendo aquela enzima para poder fazer isso. Ele traz outras, tá? Haverá um vídeo especial só para isso. Por enquanto, como eu te falei, essa versão ela é bem resumida. Bom, o vírus do HIV, ele vai reconhecer a membrana da célula que interessa, né, essa célula de defesa, digamos assim, de uma forma bem simples, graças a essas proteínas que estão aqui, olha, essas proteínas receptoras, tá? Essas proteínas receptoras reconhecem as proteínas de membrana chamadas proteínas CD4. Ou simplesmente proteína com proteína, eles reconhecem quimicamente. Lembra que o vírus nem tem célula, imagina um olho para saber o que ele está procurando. Tudo vai se dar a nível químico. Beleza. Como o vírus está com o envelope, está envolvido por uma membrana, né, digamos assim, está disfarçado de célula, ele se aproxima tranquilamente e funde a uma fusão de envelopes, a uma fusão de membranas. A membrana do vírus, que veio de uma outra célula idêntica a essa que está sendo atacada, se funde à membrana da célula. O vírus, então, seguindo aqui o esquema, por favor, o vírus, então, ele é inoculado, ele consegue entrar na célula, o capsídeo, olha, se desfaz, liberando o material genético digamos, do vírus, que no caso é RNA, tá? É um retrovírus. Mas observe que a seta aponta para uma bolinha vermelha aqui, ó, escrita transcriptase reversa.
Essa transcriptase reversa, se você observar aqui com calma mais abaixo, seguindo, calma, a gente já vai falar um pouquinho da protease e da integrase. Calma, vamos muito devagar. Esse RNA viral vai ser trabalhado, vai ser lido pela transcriptase reversa, montando uma molécula de DNA viral, certo? Transcriptase reversa, ela fez a transcrição ao contrário, montando uma molécula de DNA. Agora, esse DNA viral simplesmente entra no núcleo da célula, olha aí, se liga. Ele vai se ligar. Ah, Fábio, assim do nada que se liga? Não. Lembra que ele veio com a transcriptase reversa, com a protease e com a integrase? Integrase e integrar. O papel dessa enzima é justamente isso. Ela vai ajudar o DNA do vírus, olha, a se ligar ao DNA da célula. Ciclo lisogênico. Agora você tem DNA viral incorporado ao DNA da célula. E ela não tem mais como se livrar disso. Não dá mais, não tem mais como. Faz parte da célula. E se faz parte da célula, ela vai continuar produzindo quem? RNAs à vontade a partir desse modelo de DNA. Ela vai continuar a sua transcrição, certo? Não esqueça, isso é trabalho normal da célula. O DNA serve de modelo para formar RNA que vai formar proteína. A partir do momento que o DNA viral se incorporou ao DNA da célula, a produção de RNA viral é inevitável, certo? Então, essa célula vai produzir vários e vários RNAs virais que vão codificar, né, novos vírus, que ao saírem, olha, vai formar, no caso, ciclo lisogênico, né, está formando o vírus, que ao saírem, olha que curioso, ele não estoura a célula de imediato, ele vai saindo levando um pedaço da membrana, ele sai disfarçado. É aquela história que eu te contei do soldado, que mata o inimigo, no caso a célula, mas usa o seu uniforme para continuar transitando pelo corpo sem ser reconhecido. Beleza?